Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre o comportamento infantil. Aproveite essa oportunidade de ouro para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. 11 3337 5886, você mandou sua mensagem, aproveita, participa do Consulta ao Doutor ao vivo de hoje. Eu te espero em todas as redes sociais da HIT, nós estamos no Instagram, @TV HIT, no Facebook é HIT TV Oficial, o nosso canal no YouTube é HIT TV, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Dá para assistir a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, através do canal da HIT no YouTube, e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Com o meu nome, você também me encontra nas redes sociais, faz perguntas sobre o programa de hoje e sugere temas para as nossas próximas entrevistas. @DeniseLuc no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Hoje eu tenho o prazer de receber Thelma Abrão, ela é escritora e especialista em neurociência comportamental infantil, lançou livro no último final de semana e sobre tudo isso a gente conversa no programa de hoje. Thelma, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigada a você pelo espaço, pelo convite, sempre uma honra bater esse papo com você. A gente adora, né? Tem muita coisa para falar de comportamento infantil e agora... claro que você já compartilha tudo isso nas redes sociais, né? Então você fala bastante sobre isso na internet, mas agora todo mundo pode ter um pedacinho em casa também, através do livro. E o livro tem um título que é maravilhoso, já diz muito a respeito, né? Educar é um ato de amor, mas também é ciência, e você justamente traz isso, né? Então, educar, todo mundo diz que educar um filho não é fácil, ninguém nasce sabendo. Ah, mas com amor a gente consegue. É amor, mas também tem ciência, né? Tem, muita. E eu acho que o objetivo desse livro, né, Denise, é justamente mostrar, assim, que é ressignificar todo esse olhar que a gente tem para a infância, de que, o meu filho é terrível, se eu não bater no meu filho, ele não vai se tornar uma pessoa de bem, se eu não bater no meu filho, ele vai bater na minha cara mais tarde. Sabe, essas crenças, esses jargões que a gente vem repetindo, né, de geração em geração, sem se questionar. Será que isso realmente faz sentido, né? Porque a criança, na verdade, ela aprende muito mais com o modelo do pai e da mãe, né, com o que o pai e a mãe faz, do que com o que o pai e a mãe falam. Então, se eu vou lá e bato no meu filho, o que eu estou ensinando para ele? Que é assim que se corrige, é assim que eu me relaciono, é assim que eu resolvo meus problemas. Aí o filho chega na escola e bate no amigo. O pai chega para o filho e fala, não, mas você não pode bater no seu amigo. Não é certo bater no amigo. Mas como? A criança pensa, eu apanho. Então você vê como que é incoerente. E nós estamos vivendo esse momento agora, né? Então, cada um tem uma história de infância, né? E é muito comum você ouvir relatos de adultos cujos pais, né, batiam, né, dessas crianças da época, adultos hoje, e hoje esses adultos que são pais, não querendo muitas vezes repetir, mas também sem muito norte. Então quer dizer que eu não vou, porque você não bate no filho, que era a maneira como as coisas se resolviam antes, então você não dá limite para a criança, então pode fazer tudo o que quiser, você só não pode bater. Essa confusão também é muito, muito presente assim, no dia a dia, né, no meu trabalho. Que, assim, o que os pais pensam? Eles pensam assim, primeiro de tudo, os pais batem, eu acho, a maioria dos pais batem. Quando eu não sabia o que fazer também, eu dava tapa na mão dos meus filhos, eu gritava, ficava muito brava. Eu pensava, gente, mas o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, só sei fazer isso. Eu acho assim, quando a gente não tem habilidades emocionais, quando a gente não tem estratégia, quando a gente não entende a infância, a gente não sabe realmente o que fazer, porque ninguém nos ensinou. A gente não viu isso com os nossos pais. Nós somos a primeira geração que estamos tendo oportunidade de aprender a fazer diferente, de ter acesso a um conhecimento que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não tiveram. Então, assim, a neurociência avançou muito nos últimos anos, né? Especialmente nos Estados Unidos, onde eu tive o prazer e tenho o prazer de estudar e buscar conhecimento. Então, eu tenho certeza que se os pais pudessem aprender uma forma de educar que não fosse necessário agredir, eles iam falar, não, então tá, eu prefiro não fazer isso. Porque ninguém gosta
de ser maltratado, ninguém gosta de gritar, ninguém quer ficar passando raiva, ninguém quer ficar se sentindo mal, não é, Denise? É ruim para todo mundo. Então, assim, nesse livro, eu abordo a neurociência por trás dessas atitudes. Por que que gritar é ruim? Por que que bater é ruim? Então, assim, o cérebro humano, ele é muito sensível ao ambiente, especialmente no início da vida. E ter esse entendimento é muito transformador. Olha só, vou te dar um exemplo. Muitas vezes, pais de crianças de 2, 3 anos, você tem, né, um filho nessa idade, você sabe o quanto é complicado quando a criança começa não saber lidar com a frustração, se jogar no chão, chorar. O que que acontece com os pais nessa época normalmente? Meu Deus do céu, meu filho está me desobedecendo, meu filho é terrível, ele não faz nada que eu quero. Essa criança não vai ser uma pessoa boa porque ela está me desafiando. E aquele monte de coisa que a gente escuta. Por que que isso acontece? Primeira coisa, uma expectativa irreal sobre o comportamento infantil. Aquela criança de 2, 3 anos não tem condição de se comportar como um mini adulto, porque não é isso que os pais muitas vezes gostariam. Eu também já quis isso um dia, né? Por que que meu filho não pode simplesmente sentar aqui? Por que que ele tem que mexer em tudo? Porque é assim que nós somos programados para ser. A nossa biologia humana é assim. Então, o ser humano, ele é uma das espécies de mamífero que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. Então, um cérebro de uma criança, ele vai começar a desenvolver a parte cognitiva, a parte racional, a parte que pensa, que analisa, que toma decisões, que pensa nas consequências das próprias atitudes, por volta dos 4 anos de idade. Até lá, a criança é 100% dominada pelas emoções. E isso não quer dizer que uma criança de 4 anos, pronto, o cérebro amadureceu. Não, ela está começando a evoluir no sentido de pensar, raciocinar. Isso só vai terminar de acontecer após 2 décadas de vida. Uau. Lá por volta dos 25 anos de idade, que é quando o nosso córtex pré-frontal está suficientemente maduro para você tomar decisões, falar, não, eu vou escolher essa profissão, né, eu vou mudar de casa, vou morar ali, vou morar aqui, você já está amadurecido. Só que também estar amadurecido não é só suficiente para você fazer boas escolhas e ter relacionamentos harmoniosos e se prosperar na vida. Por quê? Nós somos frutos de um ambiente, você concorda? Concordo. Como que era o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe na infância? Como que esses pais conversavam com você? O quanto eles confiavam ou não em você? O quanto eles criticavam ou te ameaçavam ou te faziam sentir seguro ou inseguro dentro da sua própria casa? Então, por que que tantos adultos falam, Thelma, eu não tenho paciência, eu não aguento, eu explodo, eu brigo, quando eu vejo eu não quero bater no meu filho, mas quando eu vejo já estou louca batendo. Por que que isso acontece? Mesmo esse adulto tendo um cérebro maduro, mesmo esse adulto tendo condição cognitiva de olhar para aquela raiva e falar, caramba, eu devia parar, eu não devia agir no impulso porque eu vou me arrepender. Por que que essa pessoa não consegue fazer isso? Porque ela não desenvolveu habilidades emocionais. E quando é que a gente deve fazer isso? Na infância. Então nós não viemos de uma geração de pessoas que nos ensinaram a lidar com as nossas emoções. Nós viemos de uma geração onde a gente aprendeu a reprimir o que a gente sentia. Engole o choro. A raiva é ruim, você não tem que criança não tem que querer, né? Para de chorar, engole esse choro, fica quieto. Para de chorar, senão eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade. Então a gente cresce com aquela sensação de que, puxa, não posso sentir raiva, não posso chorar, não posso errar. Se eu errar, eu sou castigado. Então quer dizer, eu preciso ser perfeito. Agora, o que são os erros, Denise? Os erros são parte do processo de aprendizado. Não, você hoje é uma apresentadora. Quanto tempo você demorou para desenvolver as habilidades necessárias para fazer isso com excelência? Com certeza. Não é? Agora, pensa, a criança tem um cérebro imaturo. Por que que ela não pode errar? Ela tem que errar. É errando que ela vai falar, caramba, olha só, vidro quebra. Então eu tenho que tomar cuidado com o vidro. Não posso pegar o vidro e sair jogando o vidro, porque o vidro quebra. E isso é um processo. E o que que a gente espera? A gente espera que os pais compreendam isso e guiem essa criança, né, nesse caminho, em vez de bater e castigar por algo que é biologicamente correto e esperado para o desenvolvimento dela.
Talvez essa seja a geração que vai mais ter dificuldade em fazer isso, justamente porque isso não foi feito com a gente, né? Então, eu acho que a gente está quebrando um ciclo muito importante, né? De tomada, a gente está tomando consciência e olhando para dentro de nós, falando, gente, tudo bem, meu pai e minha mãe fez o que podia, o que sabia, ele deu o melhor que ele tinha para dar, com conhecimento, né? Mas será que isso foi bom mesmo para mim? Muita gente fala, né? Essas frases que falam, geração Nutella, geração mimimi, eu apanhei e sobrevivi. Tá, mas a gente não quer só sobreviver, né? A gente quer muito mais do que isso. A gente quer ter relacionamentos harmoniosos, a gente quer ter autoconfiança. Relacionamentos saudáveis. É a gente isso. vive hoje uma avalanche aí de relacionamentos tóxicos, onde as pessoas não identificam a toxicidade do relacionamento e têm medo de abandonar. Então, é triste e você disse muito bem e faz uma reflexão boa para todo mundo aqui. É na infância que a gente fortalece isso, né? Claro, isso que você tocou é muito importante, gente, porque eu falo assim, que o que acontece na infância não fica na infância. A infância é a base da vida, certo? Então, quem é o primeiro modelo de relacionamento que a gente tem na vida? É os pais, né? É o pai, a mãe, ou um cuidador primário, que pode ser uma avó, um avô, um tio, uma tia, alguém que cuidou de você quando você era uma criança. E ali foi o seu primeiro modelo de relacionamento. E aquilo também foi o seu primeiro modelo de amor, né? E se você teve pais ou cuidadores que te ignoravam, te batiam, não te ouviam, não te consideravam, não te validavam, não enxergavam as suas necessidades emocionais, você passa a acreditar que você não é digno de amor, que você não é digno de ser bem tratado, que você não é digno de ser valorizado. Aquilo é o amor para você, né? E tudo isso é muito inconsciente. Então, quando você começa a se relacionar lá fora com os amigos, na escola, com seu chefe no trabalho, mais tarde, né, com o namorado, com o esposo, com a esposa, tudo isso está indo junto com você. E quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, a grande maioria deles, aquela mulher que está aceitando ser abusada pelo marido, ela vem de uma história de abuso, porque ela entendeu que aquilo é amor. Então, opa, eu estou apanhando, então papai falava, eu estou te batendo porque eu te amo. Olha só, que coisa mais... que não faz sentido, né? O amor é benigno. Amar é guiar, é conduzir com respeito, com empatia, com compaixão. Então, educar é um ato de amor, né? Que é o nome do meu livro. E sim, crianças precisam de limites. Claro, adultos também precisam de limites. A gente vive numa sociedade onde a gente não pode só fazer o que a gente quer. Vamos falar dos limites, Vamos. então? A partir de quando? Então, retomar aqui. A criança nasceu, tudo novo, um monte de ponto de interrogação, criança não vem com manual, né? Aí você vai entendendo o ritmo da criança, como ela se comunica, é choro do quê. Mas e em que momento que a gente começa com a coisa do limite? Você sabe que... eu sei que as pessoas querem uma regra para tudo. Uma data. Querem, as pessoas, os pais querem, mas eles querem assim, aquela receita de bolo pronta, aquela dica, sabe? E assim, vamos entender o que é um limite respeitoso? Porque assim, eu posso colocar um limite desrespeitoso e eu posso colocar um limite respeitoso, né, numa criança. Por exemplo, quando a gente nasce, o que a gente precisa? A gente precisa ter as nossas necessidades físicas e emocionais atendidas, certo? Eu preciso de alimento, eu preciso de segurança, eu preciso de proteção, eu preciso de afeto. Preciso me sentir especialmente o quê? Seguro, porque o nosso cérebro, ele precisa de segurança física e emocional para se desenvolver bem, especialmente do 0 aí até os 3 anos de vida, que é quando nós estamos desenvolvendo uma quantidade gigantesca de sinapses, né, no cérebro, que são as conexões entre os neurônios. E o amor da mãe, a mãe, porque é a mãe que gerou, a mãe que amamenta, esse apego, ele é fundamental, é crítico para essa fase inicial da vida humana, né? Então, o que acontece? A criança começa ali a crescer, ela começa a andar. Aí ela quer pegar, por exemplo, vamos supor que seu filho tem 1 aninho, começou a andar e ele quer mexer em tudo ali na sua casa. E você está muito brava porque aquele objeto ali você ganhou da sua avó e você não quer que o seu filho pegue. Só que daí você precisa entender o quê? Eu, como adulta, eu preciso controlar esse ambiente. Porque o meu filho não tem condição de compreender isso. Lembra que o cérebro dele é imaturo? Ele não tem nenhum entendimento sobre o valor que esse objeto pode ter na sua vida.
Então, aqui você pode começar o quê? Limitando O espaço. controlando o espaço. Mas vamos supor que está na casa de alguém, não tem como. Você pode, em vez de você bater na mão dele, sai daí, eu já falei 1000 vezes para você não pegar nesse objeto. Filho, vamos ali brincar com outra coisa? Chama atenção pro outro lado. Aquilo ali a gente pode brincar. Eu estou pondo um limite, eu estou tirando ele daqui. Mas eu não preciso ser agressiva, eu preciso compreender o quê? Ele é a criança, eu sou o adulto. Eu não posso esperar dessa criança um comportamento que ela ainda não pode ter. Então, quando a gente não tem esse entendimento de que a criança não está fazendo por mal. Ai, Thelma, mas eu já falei 5 vezes e ele não entende. Ele não entende. Ele não entende porque ele tem 1 ano de idade e o cérebro dele está focado o quê? Na sobrevivência dele, nas necessidades emocionais, na vontade de explorar o mundo, de falar, caramba, olha esse negócio colorido, deixa eu olhar. Ele não entende que isso pode quebrar. Entende? Então, assim, é aos poucos, conforme as situações vão chegando, você vai limitando. Eu gosto muito dessa ideia de chamar a atenção da criança para o outro lado. Isso exige presença 100%. Presença emocional. Isso. E muitas vezes essa família está cansada. Vamos imaginar que esse objeto aqui, o mesmo que você deu de exemplo, ele está lá na minha casa, de fácil acesso para a criança. É claro que eu não quero. Primeiro que machuca, né? Se quebrar, a primeira coisa que vai machucar a criança. E segundo, porque tem um valor emocional e eu não quero que aquilo se perca. Sim. Tudo bem tirar esse objeto? Já que eu sou adulta, com certeza. Tiro, posso tirar? Com certeza. Eu acho que controlar o ambiente enquanto a criança é pequena, gente, é maravilhoso, porque você está diminuindo o seu estresse. E aqui a gente entra num outro ponto. O estresse dos pais é algo real e que a gente precisa gerenciar. Porque se você é o principal cuidador de uma criança, o fato de cuidar de uma criança já é muito exaustivo, cansativo e já leva a gente a agir de formas primitivas, irracionais, automáticas, impulsivas. Então, gerenciar o ambiente, controlar o ambiente, gente, é demais. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas mães que falam, Thelma, tá calor, tá frio, e o meu filho só quer usar roupa de calor. Ele vai lá no guarda-roupa e só pega a roupa de calor. Falei, tá, mas se tá inverno, então por que você não tira todas as roupas de calor de lá e só deixa as de frio para ele escolher? Eu tô o quê? Controlando o ambiente. Eu estou diminuindo as chances, entendeu, de ter dificuldades, problemas e estresse. Não é que eu não vou ter, mas se eu já sei que aquilo é um ponto... Tira dali. E a criança ainda é muito pequena para você ter um diálogo, para você explicar, olha, lá fora tá frio, né? A criança às vezes não vai entender isso quando ela é muito pequena. Então, controla o ambiente. Muito legal. Outra coisa sobre limites respeitosos, porque talvez não tenha ficado tão claro, vamos supor uma criança maior. Eu faço isso muito com os meus filhos, né? Eu moro nos Estados Unidos e os Estados Unidos é um lugar maravilhoso. Onde você vai, é tudo lindo, é tudo colorido. E as crianças querem comprar tudo, né? Então, mamãe, eu quero esse brinquedo, eu quero aquilo, quero aquilo. Eu geralmente já converso antes, né? Olha, a gente está indo no mercado, a gente está indo comprar isso, aquilo e aquilo. Vamos com a mamãe? Vamos. Vocês querem me ajudar? Quero. Então tá. Mamãe, eu posso então ter só um chocolate ou comprar um chiclete? Pode. Tá, quando chegar lá, né, mamãe não vai comprar brinquedo hoje, aquela conversa básica, legal, chegou lá. Às vezes acontece, da minha filha, por exemplo, vê uma boneca maravilhosa e eu falo, filha, a gente já combinou, mamãe hoje não vai dar essa boneca, hoje a gente veio aqui, eu reforço o que a gente combinou. Mas eu quero a boneca, eu quero a boneca. E aí, olha só, muitos pais acham que quando a gente faz um combinado, que quando a gente conversou com a criança, ela não pode mais chorar. Porque é difícil para aquele pai, para aquela mãe tolerar aquele choro. Ah, mas eu combinei, mesmo assim ela chorou. Sim, ela é uma criança, ela não sabe ainda lidar com a emoção dela como você, que já é um adulto, sabe. Então, antes de sair de casa, estava tudo bem o combinado. Quando ela chegou lá, viu a boneca maravilhosa que ela queria. E o combinado foi, não vai ter, ela vai chorar porque vai. Foi uma Só que isso não quer dizer que eu vou ceder na minha palavra. Perfeito. É importante isso de não ceder? Depende, eu acho assim, não existe uma regra, mas como que eu conduzo tudo isso? Eu quero que os meus filhos confiem na minha palavra. Então, eu não sou uma mãe que fala sim, depois fala não, ou então fala não, fala assim. Eu era uma mãe que, na verdade, falava muito não. Era não para tudo, era não até para aquilo que podia ser sim. E eu fui moldando isso em mim, eu comecei a falar muito mais sim do que não. Quando eu falo não, é porque é não de fato, entendeu? Eu já pensei sobre aquilo. Tá. E meus filhos já entenderam isso em mim. Não quer dizer que eu nunca volto atrás. Quer dizer que eu volto atrás poucas vezes. Porque eu posso errar também naquele não, entendeu? Pode ser que eles me convençam que, puxa, mamãe, o que tem ser um sim?
tá, então se eles me, né, tá bom, vai. Mas é uma exceção. Então, geralmente eu me mantenho muito tranquila. Filha, a gente conversou, mamãe não vai dar hoje. E tudo bem ela chorar. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou validar aquela emoção. Eu sei que você está triste. Eu sei que você queria essa boneca. Realmente essa boneca é linda. Que tal a gente comprar essa boneca então no seu aniversário? Ou então que tal juntar dinheiro no seu cofrinho para a gente comprar essa boneca? Eu estou usando aquele momento desafiador para treinar importantes habilidades de vida. Se eu falo para ela, vamos comprar no seu aniversário, eu estou ensinando o quê? Aprender a esperar para ter o que quer. Não é assim na vida real? A gente não tem que, muitas vezes, lidar com a frustração do tempo e da espera? Ou então, vamos juntos, você quer pegar a sua mesada e guardar para a gente comprar essa boneca? O que eu estou ensinando para ela? A importância de guardar o dinheiro e o prazer depois de ir lá e comprar e falar, caramba, eu comprei, eu consegui juntar o dinheiro. Então, eu sempre falo, qualquer oportunidade, qualquer momento desafiador pode se tornar um grande aprendizado. E isso é um limite respeitoso, porque eu mantive a minha palavra, eu disse o não que eu já tinha falado, mas também eu não disse que é não para nunca mais. Vamos achar formas, então, de você conseguir o que você quer? Muito legal. Percebe a diferença? Você fala do choro, o choro incomoda o adulto, né? É isso, incomoda muito. O choro incomoda o adulto, o choro provoca julgamento das outras pessoas, né? Então você olha, você falou, deu exemplo de um mercado. E é só ir ao mercado que você vai encontrar uma família passando um aperto com a criança chorando. É só ir ao mercado que você, se você ainda não foi essa família, você vai ser um dia, provavelmente. É verdade. Né? Então, e o choro justamente provoca esses olhares. Eu falo disso nesse livro, você acredita? Vou te falar por que eu falo disso, olha só. Muitas vezes a gente está muito mais preocupado do julgamento que vão ter sobre o nosso papel de mãe, por exemplo, ou de pai, do que com a criança. Com certeza. Então, se o seu filho está ali chorando, não é? Desesperado, você está, ai que vergonha, meu Deus do céu, vão achar que eu sou uma péssima mãe. Para de chorar. Pelo amor de Deus, todo mundo me olhando. Quando, na verdade, eram os adultos que deveriam entender que a criança age assim naturalmente, certo? Por que os adultos não se entendem? Na verdade, ficam julgando um ao outro, porque eles não entendem a própria biologia da sua própria espécie. Então, é natural que isso aconteça. E qual tem que ser o nosso foco? O nosso foco tem que ser olhar para a criança. Administrar a frustração dela. Dar um colo para ela, dar uma função para ela. Vem cá, me ajuda a colocar as compras no carrinho. Filho, a criança adora se sentir útil, entendeu? Colocar eles na cena, né? Tira o foco da gente. Olha só, tá aqui a lista de compras, tá? Você vai riscar para mim, sabe? Ah, então tá, você quer o chocolate? Vamos comprar o chocolate? Você vai comer o chocolate. Assim que você terminar o almoço, você pode comer o chocolate. Pode ser? Agora não. Entende? Eu vou pondo os limites, eu vou conversando. Agora eu não tenho o direito de proibir que o meu filho chore, de proibir que ele sinta, porque essa repressão das emoções, por que para um adulto por que incomoda tanto ver uma criança chorando? Porque nós não temos memórias de acolhimento. Nós não sabemos como fazer isso, a gente não recebeu. Então, inconscientemente, o que vem? Minha mãe não me acolheu. Não pode. Se eu fizesse isso com a minha mãe, eu ia apanhar. Então, você fique quieto aí, cala a boca, menino. Eu não tive colo, então não vou te dar. Olha que louco. É só alguém começar a chorar, e pode ser até num programa de TV mesmo, às vezes uma mensagem emocionante, uma homenagem de aniversário. A pessoa que começa a chorar, às vezes fala desculpa. Desculpa do quê? Pois é. Foi emocionante se sente pra você, mal de chorar. né? Então, é porque realmente. Você viu isso. quanto é importante? Gente, as emoções, a gente não tem como impedir, né? Não tem. A gente simplesmente sente. Eu falo que o que nos torna inteligentes emocionalmente é a gente aprender a lidar com o que a gente sente. Então, eu posso sentir raiva, né? Vamos supor que você fala, sei lá, você falou alguma coisa horrível aqui e eu tô... Eu não vou chegar aqui e te dar um soco, né? Eu vou pensar, ai, tá bom, nossa, não gostei. E tudo bem, eu vou administrar isso dentro de mim. Essa é uma capacidade cognitiva e racional que a gente desenvolve conforme o cérebro amadurece. Uma criança pequena, ela não tem essa habilidade. Então, se ela sente raiva, ela puxa às vezes até o próprio cabelo. Você já viu criança que puxa o próprio cabelo, bate a cabeça na parede, se joga no chão? Acontece muito. Isso é uma forma do corpo de se autorregular. Entendeu? Então a criança grita, ela extravasa. É uma forma, já que o cérebro não tem a capacidade de se acalmar, de regular esse corpo, ela põe para fora do jeito que ela consegue. Né? E a criança não tem ainda o controle do corpo como um adulto tem.
Então, a gente precisa buscar formas de nos autorregular. Quando a criança é pequena, ela se joga no chão, ela grita, tudo isso faz parte do processo natural, né? Dizem que da fase de 2 anos, né, tem até um nome, Terrible Two, né? Então, os terríveis 2, que hoje a gente fala os incríveis 2. Eu acho que realmente são incríveis, né? Eu também acho. Não tem Tô nada vivendo de essa terríveis. fase dos incríveis 2 lá em casa, doutora, mas é a fase em que se diz que acontecem mais as birras, que é justamente esse início de extravasar essas emoções. Então, seu filho não fez aquilo, seu filho não consegue alguma coisa de você e ele faz a birra, né? Como lidar com esse comportamento? Então, acolhe, valida aquilo e de uma próxima vez pode acontecer de novo? Pode. Ou espera-se? Como é a expectativa do pai? Não, isso vai acontecer muitas vezes, porque não é, às vezes assim, qual que é o maior problema? É levar para o lado pessoal, né? Ai, meu filho está fazendo isso para me atacar. Meu filho está fazendo isso para me desafiar. A gente não deve levar para o lado pessoal. Vou te falar por quê. Isso de você, não levar para o lado pessoal o comportamento do seu filho. Quando a gente leva para o lado pessoal, você se prepara para fazer o quê? Atacar. Você vai ter que entrar num modo defesa. E esse modo defesa não ajuda o seu filho a se acalmar. Vamos falar um pouquinho de autorregulação? Vamos. Existe um mecanismo, né? O que é autorregulação? É a capacidade que eu tenho de regular o que eu sinto. Eu, como adulto, eu consigo, né? Tipo, às vezes você pode brigar com alguém, você está louca para chorar, mas fala, tô triste, mas não vou chorar. Você consegue segurar aquilo, a criança não. Enquanto esse cérebro dessa criança, vamos chamar, é o córtex pré-frontal. Enquanto o cérebro dessa criança está se desenvolvendo, você tem que funcionar como esse córtex pré-frontal para ela. Já que o dela não está maduro e o seu está, você vai ser... Eu vou dar um exemplo de uma panela aqui. Imagina que tem uma panela com água fervendo, tá? Essa água está em erupção. Você é como se fosse aquela tampa que está ali acalmando aquela água, entende? Então, para isso acontecer, você precisa conseguir manter a sua calma, mesmo diante de um choro. E esse é o maior desafio. O maior desafio dos adultos é conseguir não levar para o lado pessoal e se manter calmo, mesmo diante de um choro. Porque quando eu entendo que aquela criança não tem condição de se acalmar, fala, caramba, deixa eu me manter calmo para eu poder corregular com essa criança. Eu até fiz um post no Instagram sobre isso hoje. O corregular é quando eu funciono como um córtex pré-frontal e eu vou ajudar essa criança a se acalmar. Se uma criança está fazendo uma birra e eu começo a brigar com ela, fala, vou te pôr de castigo, você fica quieta, ameaçar, aquilo que poderia durar 3 minutos, que é o tempo que normalmente dura um choro, 3. Vai durar 40, 30, 50. Perfeito. Então, eu tenho que entender que o meu papel aqui é ajudar a corregular, porque conforme eu vou corregulando com ele, meu filho vai aprendendo a se autorregular com o passar do tempo. Ele vai aprender a se autorregular sozinho, conforme o cérebro dele se desenvolve e conforme eu ajudo ele a desenvolver essa habilidade emocional de reconhecer o que ele sente. Outra coisa, na hora da birra, a gente não deve tentar ensinar nada para a criança, porque ela não vai ouvir. Quando a gente está muito bravo, brigando com alguém, você escuta? Não. Você tem que esperar a raiva passar, falar, nossa, gente, deixa eu pensar, nossa, desculpa, né? Eu falei alguma coisa que eu me arrependi, não é assim? Porque você não estava raciocinando. Na hora da raiva, existe uma área do nosso cérebro que se chama amígdala cerebral, ela sequestra a nossa razão. E você para de pensar por alguns segundos. Você entra num modo primitivo. Então, quando a gente age na hora da raiva, existe uma grande chance da gente se arrepender do que a gente vai fazer. Só que para a criança não tem esse julgamento depois, né? Não tem, mas o pai e a mãe têm, né? Tá. Então, peraí, eu não vou gritar, bater no meu filho, porque eu sei que isso, além de fazer essa criança chorar muito mais, eu vou ter que depois apagar um incêndio que eu mesma criei, com a minha falta de paciência. Então, aí começa a ser uma escolha racional, né? Mas aí a gente está falando também da necessidade de ter pais com boa saúde mental. Muito. E às vezes esse é o grande desafio, né? Então, não, às vezes não, 100% do tempo. Isso mesmo. Eu diria, a maior dificuldade é manter a saúde mental em ordem. Então, talvez o primeiro passo também fosse olhar para esse momento. Então, claro, hoje é muito mais fácil, até online se pode fazer as psicoterapias, né? Porque esse autoconhecimento,
através de análise, através desse processo aí com o psicólogo, vai facilitar, vai encurtar o caminho para você, né? Então, assim, você tira a parte sua que atrapalha o processo e aí você mergulha. Mas você sabe na neurociência do comportamento infantil. Isso aí, na verdade, eu abordei no meu primeiro livro, que chama Pais que Evoluem. É justamente isso. É esse pai entender que ele precisa tomar consciência, olhar para o passado, para as dores, que muitas vezes está ali, ó, escondidinha debaixo de um tapete, ele não está nem olhando, sabe? Mas na relação com o filho, aquilo está aparecendo. Eu falo que os filhos nascem com um espelhinho, né? Assim, eles chegam, você fica 24 horas se vendo. Então, coisas que você escondia de si mesmo antes, com o filho você já não consegue. A sua falta de paciência, a sua falta de tolerância, a sua falta de inteligência emocional. E o julgamento? Então, eu perguntei sobre tirar o vasinho, né? Só para ilustrar o bate-papo. Se alguém for na sua casa e você não tiver com os vasinhos lá, você tirou todos os enfeites, você mudou os móveis de lugar, porque corre risco do seu filho bater a cabeça nas quinas, se machucar. Alguém, sempre alguém, vai te julgar e dizer que eu não fiz isso. Eu criei 5, 10, 15 filhos e não tirei os vasinhos do lugar. Tudo bem. Eu acho que você tem que pensar assim, o que é mais importante para mim? A minha própria opinião sobre o que eu decidi para minha família ou a opinião dos outros, né? E aí entra um ponto muito importante. Você foi uma pessoa que aprendeu a confiar na sua própria opinião quando você era uma criança? Você teve espaço para ter voz quando você era uma criança? Porque quando a gente foi uma criança criada para obedecer, para fazer a vontade dos outros, a gente cresce como? Validando apenas o que é importante para o outro. Perfeito. E o que é importante para mim? Então, assim, muita gente me pergunta, ai, Thelma, eu quero educar com respeito, mas a minha sogra, a minha tia... Mas por que a opinião dessas pessoas são tão importantes? Mais importantes do que a sua. Aí você vê a importância da gente rebobinar essa história, voltar para a própria infância, para poder ressignificar o nosso próprio valor, a visão sobre nós mesmos, sabe? Então, o meu primeiro livro é sobre isso. É você revisitar a sua infância, entender como que as suas crenças foram formadas, para poder finalmente aprender a fazer diferente. Então, eu falo, caramba, eu comecei a estudar para me tornar uma mãe melhor, mas no fundo a gente se torna um ser humano muito melhor. No próximo bloco, a gente fala justamente sobre ser mãe e não parar de estudar, porque eu acho que é isso que a gente faz, né? Estudar para conseguir aplicar melhor ali dentro da nossa casa, ajudar outras pessoas. E também sobre o ambiente de gritos, um ambiente hostil, às vezes, dentro de casa. Como que isso pode atrapalhar o desenvolvimento e o comportamento dessas crianças? Tá no próximo bloco, até já. Você não pode perder as campanhas de cura divina e maravilhas com o reverendo norte-americano David Orton. No dia 26 às 9 da manhã em Teresópolis, Rua Tenente Luiz Meireles 770. 14 horas em Friburgo, na Rua General Osório 158. E às 19 horas em Itaperuna, na Avenida Zulamita Bittencourt 166. Confira os locais no site www.ongrace.com. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Você não é parte do problema, é parte da solução. É assim que funciona uma democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Seja mesária ou mesário no dia das eleições. Com você, a democracia fica completa. Mesária, mesário. Peças fundamentais para as eleições 2022. Participe. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. Reed tá na sua cola. Fiz uma ótima corrida hoje.
Os críticos disseram, é divertido e comovente. Esse é de longe o pior incidente. Quando a esperança parece perdida... Eu sou um bom pai pra ela. Sim, às vezes. A coisa boa é que ela é jovem, nem sabe dizer quando você tá ligando pra ela ou não. Sinta o poder do perdão. Se você pudesse perdoá-lo, sei que ele não ficaria tão triste o tempo todo. Você nunca vai saber o que isso significa. Trajetória de um campeão. Confira a classificação indicativa. De segunda a sexta, às 7 da noite, SOS da Fé. 10 horas, Jornal das 22. Em seguida, vejam só. Nós estamos de volta hoje falando sobre comportamento infantil com Thelma Abrão. Ela é escritora, também especialista em neurociência comportamental infantil. Tira todas as nossas dúvidas. Aproveite para participar através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Temos várias perguntas já do público. Já a gente vai a elas. Para voltar para esse bloco, deixei aqui algumas perguntinhas, né? Um ambiente hostil dentro de casa, com muitos gritos. E quando a gente fala da saúde mental dos pais ou cuidadores, a gente está falando do estresse, né? Que nem sempre está relacionado a uma rotina de trabalho fora de casa, porque o próprio estresse dos cuidados com o filho já seriam suficientes, né? Para retirar qualquer pessoa ali do sério. O que se fala muito, Thelma, e aí queria a sua opinião, é assim, mas eu saí, né? Tive ali, gritei, mas ele ou ela, né? O filho me tirou do sério. Então, a culpa é toda da criança, tá? A culpa é toda da criança. Se a criança não tivesse agido daquela forma, você jamais teria entrado em ebulição ali, né? Comenta um pouquinho pra gente sobre como é que o nosso comportamento e o desenvolvimento do nosso cérebro pode ser impactado por esse ambiente ruim dentro de casa, né? Então, acho que quando a gente se torna adultos, uma das coisas que mostra que você é um adulto é quando você se torna responsável pelas suas escolhas e atitudes, né? Então, as minhas atitudes são responsabilidade minha, não do meu filho. Quer dizer que o meu filho chorou e aí eu, né? Porque ele chorou, eu bati nele, então tá justificado. Ele chorou, eu perdi a paciência. Não. O porquê que eu não consigo ter paciência com uma criança que eu decidi pôr no mundo, né? Que é o meu filho, que eu tô aqui para guiar, orientar. Então, vamos olhar para dentro? Onde é em mim que dói? O que é que, na verdade, é difícil? O que eu preciso ressignificar? O que eu preciso aprender? Né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, olhar para a raiz do problema. Agora, gritar. O que é o problema dos gritos, gente? Vou falar um pouco mais profundamente sobre isso. Mas vamos começar aqui pelo seguinte. Muitos pais falam assim, eu não bato no meu filho, Thelma, mas eu grito. Gritar, gente, afeta a mesma área do cérebro que bater. Né? A gente tem um sistema no nosso cérebro, chama sistema límbico. O que o sistema límbico faz? Ele é como se fosse um alarme que está ali para reconhecer ameaças. Né? Vamos supor que aqui tivesse um alarme de incêndio e de repente começa a sair fumaça e ele vai disparar. A amígdala cerebral faz isso. Quando ela reconhece que tem alguma ameaça no ambiente, ela dispara um alarme para o seu corpo todo. Quando alguém grita, o que acontece na hora? Se assusta. Automaticamente essa amígdala é ligada, ela dispara um aviso para o resto do corpo, a sua glândula suprarrenal vai produzir cortisol, hormônios do estresse, o seu coração vai acelerar, o sangue vai ser bombeado para a extremidade do seu corpo e vai botar essa criança para lutar ou fugir, ou adulto ou quem seja. O que acontece? Quando essa criança vive nesse estado de ameaça crônico, porque você concorda que esse sistema, ele não foi programado para ficar ligado 24 horas? Ele foi programado para funcionar quando realmente existe uma ameaça. É um carro vindo na sua direção, é um bicho que pode te morder e te matar, né? Uma cobra. Sei lá, seu filho caiu na piscina e você precisa correr para salvar ele. É aquele momento que você está com uma vida em risco, né? A questão é que esse sistema ele é tão poderoso que ele reconhece a ameaça na face de um ser humano, de um outro ser humano. Nós temos aqui na nossa cabeça... existe um sistema que se chama um nervo vago, é um nervo que está ligado aqui desde da base do crânio, ele passa por todo o nosso tórax e chega até o meio do abdômen.
Esse nervo vago, ele está totalmente conectado num sistema que a gente chama de neurocepção. O que é percepção, primeiro? Percepção é quando eu olho para você e te percebo. Ó, eu estou te percebendo. Você está bonita, você está bem maquiada. Eu estou racionalmente percebendo você. A neurocepção, ela não passa pelo meu consciente. Ela é inconsciente. Vamos supor que eu acabei de te conhecer. E, de repente, eu percebo uma ameaça em você, que você é uma pessoa perigosa para mim, ou porque você está me olhando com uma cara muito estranha, ou porque, de repente, eu acho que você tem uma arma. Imediatamente, em milésimos de segundo, o meu corpo vai reconhecer a ameaça em você. Então, por que gritar é um problema? Quando eu grito, eu ativo esse sistema. E aqui na minha face existem nervos que estão ligados aos ouvidos e aos olhos, que reconhecem o tom da voz, e reconhece o semblante facial do outro. Então, por que antigamente os pais falavam, só de eu olhar para o meu pai, só dele me olhar, eu já tremia inteiro, eu já parava? Por causa desse sistema. Você identificava a ameaça, você tinha medo do que seu pai poderia fazer com você. Mas você quer que o seu filho tenha medo de você? Não. Ou você quer que o seu filho confie em você? Ou você quer que o seu filho te respeite? Porque educar com medo é muito diferente de educar com respeito. O respeito, gente, a gente não pede, a gente inspira. A gente não respeita quem não nos respeita, porque o respeito é uma via de mão dupla. Então, muitos pais falam, você precisa me respeitar. Mas tá, esse pai respeita essa criança? O respeito, gente, ele cabe em todas as relações humanas. É um idoso, seja quem for, é uma criança, é o seu colega de trabalho. Entender isso, por que eu falo que é educação neuroconsciente? Porque eu preciso entender a minha biologia humana para saber por que educar não pode ser assim. Porque eu vou causar no meu filho um estresse constante. E a chance dele aprender diminui. Um cérebro aprende com segurança, ele não aprende no medo. E aí o que começa? Meu filho não presta atenção na escola. Meu filho está com dificuldade de aprendizado. Meu filho não me ouve. Meu filho isso e aquilo. Tá, mas como é que está o ambiente? É um ambiente seguro? É um ambiente que tem empatia? Esses pais escutam essa criança? Foi num vídeo seu também que eu vi uma coisa bem interessante que fala muito sobre isso, né? De respeitar o seu filho. Às vezes você quer fazer uma brincadeira com a criança e a criança não quer aquela brincadeira, né? Então, você quer fazer uma cosquinha ou você... qualquer coisa. A criança fala não. E por que o seu não tem que ser respeitado e o não dela você não respeita? Nossa, esse assunto é sensacional que você falou. E foi através de você que eu peguei isso e levei para minha maternidade também. Deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto e vamos falar de um assunto muito importante, que é o quê? O respeito ao próprio corpo. A criança que não tem o corpo respeitado, os limites respeitados, porque, claro, se a criança falar não, você tem que parar. Não. Porque se algum dia... esse menino vai namorar, uma moça fala, não, eu não quero, ele também tem que respeitar. Você concorda? Claro. Essa criança que não tem esse limite respeitado, né, que os adultos não, quando ela fala não importa, ela vai ter dificuldade de falar não quando for preciso. Pode ser diante de um assédio sexual, pode ser diante de um abuso emocional, de um abuso físico, ela não vai achar que ela tem o direito de colocar esse limite. E meus filhos são pequenos, eu já falo, você pode e deve falar não. E entre eles também. Às vezes a Luísa fala, Lourenço, eu já falei não. Ele, tá bom. Entende? Entre eles, porque o respeito, gente, é fundamental. E você tem que ensinar a criança a se respeitar. Porque quando ela aprende a se respeitar, ela também aprende a respeitar o outro. E aí primeiro a gente que respeita ela, né? Isso pra depois mesmo. Ela aprender que não é não. É porque... Você também, né? Não puxa meu cabelo, Exato. Não mexe no meu rosto, não quero que, né? E por que a gente não deve, então, educar com agressividade? Porque se eu quero que o meu filho seja uma criança educada, que tenha inteligência emocional, eu não posso ser um modelo de descontrole para ela. Você concorda? Concordo. Se eu estou ali, enlouquecida, gritando e batendo nessa criança, o que eu estou ensinando para ela? Que é assim que se resolve problemas, né? Agora, ninguém falou que seria fácil, que a gente está dizendo aqui é possível. É isso mesmo. E a partir de quando? Agora. Então, não é assim que você está fazendo até esse momento, né? Você está levando aí a vida com seu filho, lidando com o comportamento dele, né? Deles, dela, enfim. Aproveite esse momento para mudar, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que assim também tem muitos pais que falam, ai meu Deus, e agora? Agora eu percebi que eu estou fazendo tudo errado, eu quero mudar.
Eu falo, que bom, parabéns. Não se culpe, porque você não pode se culpar pelo que você não sabia, né, Denise? E veja bem, a gente fala bastante de maternidade e culpa, né? Quando a gente sobe esse degrau, a gente também se livra um pouco dessas culpas, não? Mas muito, muito, muito. Sabe por quê? Olha só, não tem nada a ver com perfeição isso aqui. Mas nada, tá? Passa longe, porque a humanidade, a gente está falando de ser humano. Então, o ser humano é imperfeito por natureza. A gente está falando sobre minimizar danos, sobre aprender a errar menos. Não tem nada a ver com perfeição. Só que daí o que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente era uma criança? Quando a gente errava, o que acontecia? Punição. Castigo, punição. A gente internalizou isso. Então, quando eu erro, o que eu faço? Chicotada. Foi assim que eu aprendi a me ver. E o que eu faço quando meu filho erra? Chicotada. Então, eu preciso aprender a me perdoar e falar, caramba, eu errei. Tudo bem. Como você acolhe o seu filho. Tudo bem, né? eu errei. Vamos recomeçar? Legal. Eu vou fazer de novo até acertar. E quando eu começo a exercer essa autocompaixão comigo, eu vou poder estender isso para o relacionamento com meu filho. Muito legal. Vamos para a perguntinha do público? A primeira, vamos colocar na tela, por favor. Essa pergunta também traz elementos importantes. O Robson, aqui de São Paulo, fala que é pai. Me sinto metódico. Com o nascimento do meu filho, minha rotina diária de leituras e estudo foi quebrada. Sinto-me angustiado porque não sei quando poderei voltar a ler com uma rotina pré-estabelecida, como era antes, né? Como lidar com isso? Robson, obrigada pela sua pergunta. Essa é uma dor, eu acho, de todo mundo que se torna pai e mãe, né? O que acontece? Antes de ter filho, a gente vivia em torno do nosso próprio umbigo, não é? Vai dormir a hora que quer, come a hora que quer. Você tinha ali a sua liberdade. Chega uma criança que é 100% dependente de você, você se coloca em segundo plano, porque a sobrevivência daquela criança, né? Na hora de dormir, precisa de colo, precisa de peito, precisa de muita coisa. Então, você acaba, às vezes, se perdendo, né? Cadê eu? Cadê as coisas que eu gostava de fazer? Então, o que é importante, né? Eu acredito muito no poder da rotina. Eu acho que quando o bebê é muito pequeno, você não tem como ter aquela rotina, você está se adaptando a tudo isso. Mas conforme essa criancinha vai crescendo, se você começa a achar um espaço para se incluir, né, de novo em tudo isso, é muito importante. Então, hora para dormir, né? Ter um tempo ali durante o dia para você buscar ter disciplina, isso exige disciplina. Porque se a gente não tiver disciplina, a gente acaba se perdendo nesse caminho, né? E aí tem pais que acabam ficando sem rotina por muitos anos e eu acho que isso traz muito estresse para a família. Então, hora para dormir, hora para acordar, hora do banho, hora da refeição. E conforme você vai se adaptando a tudo isso, você começa a incluir o que é importante para você. E no caso dele, já que ele é tão importante, é como se fosse até um autocuidado, né? É um momento dele, para ele, então pode começar a priorizar, ele estipular, não, todo dia tá hora, depois que meu filho dormir eu vou ler meia hora, ou então eu vou acordar mais cedo, 30 minutinhos para me dar esse presente, porque quando a gente se abastece, quando a gente se cuida, a gente também consegue cuidar melhor dos nossos filhos, né? Então, esse momento, e ele pode ser bem variado, né? Pode ser com leitura, uma rotina de cuidados aí, no caso dele é que ele falou de leitura, né? Que ele gosta, mas... Seja qual for, a gente Sim. sabe que para as mulheres, às vezes faz uma diferença fazer uma escovinha no cabelo, fazer as unhas, né? Para então, mim é fazer corrida, 30 minutos. Legal. Pelo menos isso eu tenho que ter nos meus dias. De que eu não tenho, eu começo a sentir o estresse, sabe? Do trabalho, né? Da rotina. Eu preciso realmente fazer isso. E aí, provavelmente, numa rotina com 2 filhos, se você não fizer naquele momento, então rotina é muito importante, você não consegue fazer mais depois. Exatamente. Por isso que disciplina é importante também. Então, assim, esse é um outro ponto, né? Pai e mãe que não tem disciplina vai ter dificuldade com rotina. E como é que você ensina a disciplina se você mesmo não tem? E se você não aprendeu lá atrás, é uma habilidade que você vai ter que desenvolver, né? Por quê? Para o bem da família. Crianças precisam de rotina. A rotina deixa elas muito mais calmas, muito mais tranquilas. Elas sabem o que vai acontecer em seguida, né? Agora é hora de brincar, agora é hora de tomar o lanche, agora é hora de dormir, agora é hora de ler historinha. Então elas se beneficiam muito disso. Na rotina, existem exceções? Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, sempre antes de dormir toma banho. Mas, às vezes a criança está naquela fase difícil, dormiu um pouco fora de hora, não Com certeza tem deixa exceção. sem o banho. Então, um exemplo bobo, mas acho que é simbólico, né? Com certeza tem, né, gente? Eu acho assim, como que... A gente não pode levar nada a ferro e fogo nessa vida, né? A gente tem que ter o discernimento. Por exemplo,
Dentro de tudo isso, o que é importante também? Não é gerenciar o nosso nível de estresse? É claro que eu não vou deixar de fazer o que é necessário. Perfeito. Né? Eu não vou dar sanduíche para o meu filho comer de segunda a sexta porque eu estou com preguiça de cozinhar. Não vou fazer isso. Tudo bem se eu fizer isso uma vez a cada 15 dias, mas se eu fizer isso todo dia, eu vou prejudicar o meu filho. Então, é a gente ter esse discernimento sobre a importância. Por exemplo, durante a semana, a criança tem escola. Não vou deixar meu filho ficar até mais tarde vendo desenho ou brincando. Então, é você encontrando esse equilíbrio. Meus filhos já dormiram sem tomar banho? Com certeza. Mas no outro dia acordou de manhã e foi tomar banho, entendeu? Tudo bem. Isso faz parte, né? Também, né? Então, vamos supor, está chegando de viagem, como já aconteceu com a gente viaja muito na região. Às vezes chega tarde, a criança dormiu no carro. Deixa eu dormir. Faz um xixizinho, escova os dentes rapidinho e dorme. No outro dia, você acha que eu vou acordar os meninos, ó, toma banho, 10 horas da noite? Eu não vou fazer isso, porque vai gerar um estresse neles e em mim, não é? Então, a gente tem sim que ir entendendo que às vezes faz parte de você precisar, né, quebrar esse ritual aí. Legal. Mais uma perguntinha, vamos colocar na tela, por favor. Vamos ver o que chega aqui para nós. A pergunta da Leandra, do Rio de Janeiro. Por que quando falamos para uma criança de 3 anos não fazer tal coisa, ela olha pra gente e faz? Boa pergunta, Leandra. Tá, então, não pensa num carro rosa, Denise. Pensei, com certeza. Aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não entende bem a palavra não diante de um comando. Por quê? Primeiro eu tenho que pensar no que eu não tenho que fazer, para depois pensar no que eu tenho que fazer, não é? Tá, então se eu não vou pensar num carro rosa, então eu vou pensar em quê? Pensar num carro azul? E você concorda que isso exige que eu use o meu córtex pré-frontal e pense a respeito? A criança não vai pensar. Então se a mãe fala, não sobe aí, o que ela escuta? Sobe aí. Então a gente tem que dar um comando positivo para a criança. Suba, desça daí, filho. Tire a mão da boca, por favor, né? Tire o dedo da tomada. Isso é tão difícil, porque sai automático. Ah, nunca mais eu posso falar não? Pode. Mas não 300 nãos por dia. Ajude seu filho também, né? Não 300 não por dia. Fale para ele o que ele pode fazer, ao invés de falar o que ele não pode fazer. Isso ajuda demais, especialmente com crianças pequenas. Isso reflete também na criança que fala muito não? Então tudo a criança fala não, tudo a criança fala não, porque a gente está falando muito? Ela repete, sim. Tem um estudo, uma vez, eu não lembro agora a fonte, onde foi que eu li, mas que em média a criança escuta 300 nãos por dia. É tudo não o dia inteiro, então ela aprende a falar não, né? Imagina que chato. E tem outras formas de dizer o que ela deve dizer, né? Tem outras formas de dizer não. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que meu filho, às vezes, ele fala, mamãe, eu quero ir na piscina hoje. Puxa, filho, hoje é dia de semana, né? Vamos na piscina no sábado? Olha só. E eu nem falei não. Se eu falasse para ele, não vamos, a chance dele reagir, entendeu? De fazer uma reação é muito maior. Pra gente também não é assim, quando a gente escuta um não, na hora não dá um... Ai, que ruim ouvir um não. Então, a gente pode sim desenvolver outras formas. Para criança, gente, faz diferença. Um adulto ouvir um não, tudo bem, mas você não quer diminuir o seu estresse? Eu acho que a gente precisa pensar em gerenciamento de estresse, porque o estresse leva os pais a um burnout, sabe? A agressividade e especialmente a violência. Então, quando a gente começa a entender como funciona o cérebro da criança, você aprende formas de agir que deixam o seu ambiente muito mais leve, muito mais calmo, muito mais prazeroso, né? A gente faz tudo para evitar os traumas. Então, nós falamos bastante do ambiente, né? Um ambiente familiar gostoso. A gente faz de tudo para que a criança não sofra com traumas e que a gente possa trabalhar os nossos também para não transferir para eles. Mas às vezes não é possível fazer 100%, né? Então, às vezes, você tem uma experiência ruim e aquilo fugiu do seu controle. Não... E faz parte. Como lidar? Faz parte. Não existe isso. Eu recebo muito uma pergunta assim também. Thelma, como é que eu apago os traumas do meu filho? Falo, infelizmente, a gente não tem esse controle, né? Você vê que a necessidade de controle é tanto que você quer até controlar o que seu filho lembra e não lembra. Então, a gente só tem controle sobre as nossas próprias atitudes. A gente não tem controle sobre o que a gente está causando no outro, né? Então, por que é importante a gente tomar consciência das nossas atitudes, do impacto do que a gente faz, do que a gente fala, para minimizar esses danos, né? Então, assim, eu acho que eu ouso afirmar que é impossível criar um ser humano sem nenhum trauma. Porque cada criança é de um jeito, cada uma vai absorver. Se você tem lá 4 irmãos, os 4 viveram uma mesma experiência.
quando eles crescerem, cada um vai narrar essa experiência de um jeito. A forma que a gente interpreta o que nos aconteceu é individual. Então, é muito difícil a gente evitar um trauma por isso, entende? Mas que bom que a gente tem a oportunidade de nos tornarmos conscientes para minimizar isso, né? Foi essa a pergunta que você fez? Foi sim. E é bom para a gente entender também, quando uma coisa acontece, às vezes a gente pede para a criança relatar, né? Quando ela já tem a possibilidade de narrar um dia de acontecimento, a criança narra e você fala, não foi nada disso. Tá vendo? É isso. Não foi, não foi isso. Então, para ela foi. Foi. E aí, o Daniel Siegel, né, que é um médico americano, um pediatra que eu admiro muito, ele tem uma frase que eu amo, gente, que ele fala assim: não é o que nos aconteceu na infância que impacta a nossa forma de viver e ver a vida, né? É como interpretamos aquilo que nos aconteceu. Então, é exatamente isso. E mais, essa narrativa de vida, essa interpretação de vida que a gente faz lá atrás, impacta as nossas tomadas de decisões em todas as esferas da nossa vida. Se você interpretou, nossa, dinheiro é difícil de ganhar, sabe? Meu pai falava que dinheiro não nasce em pé. Você veio de uma família que você ouvia muita coisa ruim sobre dinheiro, aquilo vai impactar a sua forma de ver a vida. Você vai crescer achando que é difícil mesmo, que nunca vai dar certo para você, entende? Agora, se você vem de um meio que você ouviu coisas positivas sobre prosperidade, sobre a importância de trabalhar para conseguir o que quer, luta para vencer, você merece, olha só que diferença. Então, a forma com que a gente interpreta aquilo que ouvimos e vivemos muda o seu destino, entendeu? É uma maternidade com mais gentileza também, né? Muito. Mais gentileza. Eu vou passar os contatos da Thelma. Quando estiver no Brasil, por favor, coloque-nos na sua agenda. É sempre um prazer te receber aqui, a gente aprende muito. Agora, para você que, assim como eu, também quer receber essa informação aí na tranquilidade da sua casa, através da internet, é possível sim, porque a Thelma está no Instagram, faz um trabalho lindo por lá, @thelma.abrão, @thelma.abrão, do jeitinho que está na sua tela. E você também agora pode levar o segundo livro da Thelma para sua casa. Parabéns pelo lançamento do livro, que venham outros, muito sucesso para você. Obrigada, Volte querida. sempre para nos contar as novidades da sua carreira e, claro, para ensinar a gente mais. Que a gente adora. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, viu? Muito sucesso para você. Obrigada a você que escolheu começar a semana aqui conosco, aprendendo sempre mais. Fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.